Olá, tudo bem? Eu sou a Jaqueline da Pequenos Encantos e hoje eu tô aqui no canal da Marpax, a nossa parceira, para mostrar para vocês as possibilidades de ganhar dinheiro com material escolar usando a Wiresoft. Para quem ainda não conhece, a Pequenos Encantos é uma plataforma de formação profissional para quem trabalha com produtos personalizados, com mais de 500 cursos já liberados. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a montagem dessa peça aqui, ó, que é um plano de aula para os professores organizarem a rotina do dia a dia e o planejamento das aulas. Nessa aula aqui, gente, eu vou ensinar toda a parte de montagem, como fazer a laminação, como é fácil, mostrar para vocês como é fácil estar usando a Wiresoft para encadernar e como ela é uma encadernadora realmente aí, ó, excepcional. Mas lembrando, isso aqui não é um curso, tá, gente? Num curso eu ensinaria a criar arte, ensinaria a configurar a impressão, ensinaria toda essa parte de criação, além da parte da montagem. Mas nesse vídeo, principalmente você que está querendo começar nesse mercado, já vai aprender toda a parte do processo de montagem, como laminar uma capa, como revestir uma capa, como colar uma guarda, como furar o miolo, como centralizar esse miolo, como centralizar a capa e como finalizar o fechamento desse wire, e ainda vai aprender a colocar o elástico com o passante personalizado, tá bom? Então eu espero que vocês amem essa aula, que faça toda a diferença na vida de vocês, e eu espero vocês lá dentro do vídeo pra gente começar toda essa montagem desse plano de aula. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os materiais básicos que a gente vai precisar para produzir o nosso caderno plano de aula, tá? A gente vai precisar de papelão cinza na medida da capa, que tá nos arquivos, tá bom? Você pode comprar já cortadinho do jeito que tá aqui, ou você pode comprar o papelão e cortar na medida de 15,5 por 21,5. Você vai precisar de papel sulfite 75 ou 90 gramas. Eu tô usando aqui o 75 no tamanho A5. O papel sulfite é aquele da Resma, tá? Só que cortado ao meio, o tamanho A5. Cola branca, eu costumo usar Cascorês, Tec Bond, são boas colas para trabalhar, tá? Não é propaganda, esse vídeo é da Marpax, tá? É pra gente falar dos materiais e ferramentas que tem na Marpax, mas são colas boas de usar que existe aí no mercado. Você vai precisar de BOPP para fazer a laminação. Eu vou usar o BOPP Lasquinhas da Marpax, tá? Que tem esse efeito holográfico. Caso você não tenha plastificadora, você pode usar o vinil transparente, pode ser o vinil automotivo transparente ou o contact de papelaria transparente. Só faça uma ressalva que ele seja de 60 ou 80 micras para não ficar embolando e você perder material com facilidade. A gente vai precisar de papel offset 180 para impressão da guarda, tá? E a gente vai precisar de papel fotográfico mate, 120 gramas adesivo para impressão da capa. Você pode substituir pelo mate adesivo gloss também. Qual a diferença, já que entre o mate adesivo gloss e o mate adesivo normal? Qual a diferença entre o papel fotográfico gloss adesivo e o papel fotográfico mate adesivo? O gloss tem brilho e o mate é fosco. Vou fazer só uma ressalva. Se você puder, o mate ele enruga menos na plastificadora, porque como ele é fosco, ele aquece mais devagar do que o brilho, porque o brilho reflete, então ele aquece mais rápido, mas dá para fazer com os dois. Você só vai ter que fazer uma regulagem aí de temperatura para você laminar com gloss um pouquinho, com a temperatura um pouquinho mais baixa do que você lamina com o mate, tá? Mas dá para fazer com os dois. Adesivo para facilitar. Eu não gosto de usar adesivo para peças como caderneta de vacinação, livro do bebê, álbum, são peças que vão ser guardadas durante muito tempo, mas para material escolar, que a média de uso aí é de 1 ano, pode fazer tranquilamente, tá? A gente vai precisar de uma folhinha de sulfite no tamanho A4 para quem vai usar a plastificadora para fazer a laminação, para fazer a proteção térmica, e a gente vai precisar de um Airo 5/8, tá? Na Marpax vende também a caixinha com o Airo nessa medida. O que mais a gente vai precisar? De ferramentas simples, tá? Como um esquadro em L de 15 milímetros. Se você não tiver o esquadro, pode ser um gabarito reto de 15 milímetros, e aí pode ser um grande ou um pequeno. Uma ferramenta de acabamento de canto, que é o fio de cabelo, tá? Na Marpax tem o esquadro, tem o fio de cabelo. Você vai precisar de uma espátula de feltro pra gente fazer a aderência da capa sem danificar a laminação. Então pode ser essa aqui, que ela é toda um bloco de feltro, ou pode ser essa aqui, ó, que é uma capinha que reveste o feltro. Vai precisar de uma dobradeira, tá? A dobradeira é muito boa pra gente fazer o acabamento dos cantinhos. E vai precisar de um estilete e uma régua. O estilete
é um estilete que você encontra, na Marpax também tem estilete, tá? Mas é um estilete, tá vendo? Desses mais robustos, profissional, não é aquele comum da papelaria, mas ele também tem um valor super em conta. A régua anti-corte, tá? Por que anti-corte? Porque às vezes o estilete escorrega na hora que a gente tá refilando e pode vir no seu dedo e cortar. Se você não tiver, você pode começar com uma régua de metal, mas ter uma régua anti-corte faz muita diferença, não só no acabamento das suas peças, mas na sua segurança, porque se você cortar a sua mão, com certeza você vai atrasar aí suas encomendas. Então, gente, falamos de todos os materiais que a gente vai precisar para fazer essa peça. Existem materiais que eu vou usar aqui, mas que são opcionais, por isso eu não trouxe aqui para a lista de materiais, né? Porque aqui são os essenciais. A gente vai usar elástico, ilhóis, na medida 54 ou 3,16, né? Que são os tamanhos que a gente encontra aí. E eu vou colocar um passantezinho de acrílico, mas dá para você fazer o bloco plano de aula sem usar esses materiais, porque não é obrigatório colocar o elástico, então não trouxe. Eu vou mostrar como coloca, vou mostrar que faz um diferencial, fica até bonito, mas não é obrigatório. Se você não tem o alicate de colocar ilhóis ainda, se você não pode colocar, você faz sem o elástico, mas podendo colocar vai ficar charmoso. Então no final eu mostro para vocês esses itens. Então agora a gente vai seguir, a gente vai fazer a laminação da capa juntinhos, depois a gente segue para a montagem. Então, pessoal, vamos começar fazendo a laminação da capa. Para que a gente faz laminação? A gente faz laminação para proteger a impressão. Porque se eu só imprimo a minha capa, a minha arte no papel fotográfico e faço o revestimento da capinha de papelão cinza, essa arte aqui com poucos dias vai estar toda desgastada, arranhada. Principalmente quem trabalha em escola, né, como plano de aula para professor, para caderno de criança, você precisa fazer uma proteção. Se você não tiver uma plastificadora, você pode fazer a laminação a frio com vinil adesivo. Se você não puder investir numa plastificadora num primeiro momento, você pode substituir por laminação a frio, mas se você tiver uma plastificadora, você pode usar o BOPP. E aí a vantagem do BOPP é que além dele ser mais resistente que o vinil, ele é mais fininho, então dá um acabamento mais profissional e você consegue colocar efeitos, como esse aqui que a gente vai colocar. Esse aqui é o BOPP Lasquinhas da Marpax e a gente vai usar para fazer a laminação da capa da frente e a capa de trás do nosso plano de aula. Então eu vou pegar aqui agora, vou cortar. Existe também um suporte, gente, que puxa o BOPP direto da bobina. Se você vai fazer muitas laminações, é legal, tá? Ou você tem uma termolaminadora, quando você já tem um alto índice aí de produção, né? Porque uma termolaminadora é uma máquina mais cara, ou você botar no suporte BOPP para ele puxar direto da bobina, mas tem uma ressalva. Na plastificadora, o BOPP não pode estar em contato com o rolete, senão ele estraga o rolete. Então, aqui eu estou usando um BOPP de 32, ele é um BOPP bem larguinho, e ó, para ele puxar da bobina, ele vai puxar nesse sentido, e aí fica com sobra de um lado e do outro. Não pode, tem que ser da largura exata da folha, para poder não ter sobra e grudar cola no rolete da sua plastificadora e acabar estragando, tá? Eu lamino assim, folhinha por folhinha, então eu abro meu BOPP, ó, e se eu tiver mais de um para laminar, o que que eu faço? Eu vou fazendo assim, ó, vou fazer aqui para vocês verem, ó, corto, com o estilete bem afiadinho aqui, senão ele rasga o BOPP, tá? Tem que estar com a pontinha do estilete afiada. E aí o que que eu faço? Venho aqui por dentro, ó, corto assim, de um lado. Isso agiliza quando você tem bastante coisa para laminar e você não tem o suporte de BOPP, tá? Aqui realmente eu não uso porque eu faço as laminações para aula. Então, cada aula que eu faço é um efeito diferente. Então, ficar trocando a bobina do suporte acaba sendo mais complicado do que eu botar direto para laminar assim. E aí, ó, você pode cortar várias folhinhas assim, se você usa bastante o A4, ó, e você deixa numa pastinha já cortadinho, ó. E aí na hora de laminar, você só vai ter que tirar os excessos, ó. Então eu vou posicionar aqui, e o que sobrar aqui a gente tem que tirar. Porque essa colinha que vai fazer ele aderir na folha, se encostar no rolete da plastificadora, estraga a plastificadora. Então vamos lá, ó, refilo tudo aqui. E eu vou usar como proteção térmica para esse BOPP apenas uma folhinha de sulfite. Aqui você pode pegar uma espátula de feltro, ó, e tirar o ar, ó, pode ser até a própria mão, tá vendo? Pra deixar bem esticadinho aqui e evitar que enrugue. Então eu vou pegar uma folhinha de sulfite 75 gramas, deixei a minha plastificadora aquecendo a 140 graus, ó, ela nem
acendeu a luz ainda, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que na verdade estava no 130. Quando ele acender a luzinha verde ali, a gente já vai começar a passar, tá? BOPP de 24, 38 micras, varia entre 140 e 150 graus, depende da sua plastificadora, tá? Na Marpax tem vários modelos de plastificadora muito bons para usar. E aí a gente lamina e no próximo bloco a gente faz o revestimento da capa. Aí depois a gente segue para fazer a furação, colocar elástico e finalizar o nosso plano de aula, que vai ficar bem lindo. Ó, vou colocar aqui. Deixa só a luzinha acender. Acendeu, ó. Então eu vou passar, colocar, ó, a folha que a gente vai laminar, o BOPP com a colinha virada para baixo e a folhinha de proteção. Ó, quando ela puxar, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu jogo a folhinha para lá e seguro aqui o BOPP. Ela fica voltando, não tem problema. O importante é você segurar o BOPP aqui, se você não tiver com o suporte, para evitar que ele enrugue. Aí você perde menos material, tá? Então deixa ele puxar até o final. Assim que sair a laminação da plastificadora, eu mostro para vocês. A plastificadora é uma excelente ferramenta de entrada, tá? Para quem está começando, não pode comprar uma termo. Mas quando você já estiver aí arrasando nas vendas, alta produtividade, você investe numa termolaminadora, porque ela você vai conseguir fazer a laminação muito mais rápido. Em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal da Marpax mostrando a diferença entre uma e outra, como é muito mais rápido fazer na termolaminadora e na plastificadora. A gente vai fazer um comparativo, tá? E aí vocês vão conseguir perceber que quando vocês estiverem com alta demanda, investir na termolaminadora é muito legal. Mas vocês também vão perceber que a plastificadora é uma excelente máquina para quem está começando e não pode investir muito, tá? Eu vou tirar aqui, vou mostrar para vocês que a laminação ficou perfeita, ó, sem nenhuma ruga, ó. O efeito holográfico já aqui. O correto dessa laminação é ela descansar entre 12 e 24 horas. Não é o que a gente costuma fazer, né, no dia a dia, por causa da correria da produção. Então, o que eu faço para garantir que isso aqui não vai deslaminar na hora que eu for montar a minha capa? Eu passo 2 vezes. Eu venho e passo mais uma vezinha. Se eu não for deixar descansar, eu passo mais uma vezinha. Se você for fazer muitas encadernações ao mesmo tempo, você lamina tudo, deixa descansar, no outro dia você reveste tudo e encaderna tudo, tá? Tira um dia para criar a arte, imprimir e laminar. O outro dia você produz, faz revestimento e faz a furação e encaderna, tá? Então aqui a gente já acabou esse processo, só tô passando mais uma vez para garantir e a gente volta aqui na mesa daqui a pouco fazendo o revestimento da capa. Então, pessoal, agora a gente vai revestir a capa para ela ficar assim, ó, revestida por fora, com a laminação protegendo e por dentro com acabamento feito com a guarda, que é o offset 180. Aqui tá o nosso papel adesivo já laminado, né? E aí a gente vai refilar e deixar ele do tamanho da arte, tá? Porque a arte já tá no gabarito do tamanho certo para fazer a centralização. Então, ó, vou refilar. Ó. Vou pegar aqui um dobra-folha, é opcional, tá? Ele só ajuda a centralizar. Vou encostar minha arte aqui e aí eu vou tirar um pedaço do liner e colocar o esquadro em cima, tá? Então vou levantar aqui um pedaço do liner. E vou colocar aqui o esquadro para eu conseguir centralizar certinho. E aí eu puxo, ó, um pouco do liner, só um pouco por enquanto. E pego a minha capinha de papelão, no tamanho 15,5 por 21,5. Porque o nosso miolo tem 14,8 por 21. A gente considera esse 14,8 como 15. Então, você corta a capa com 15,5 por 21,5, tá? Ó, vou terminar de puxar o liner aqui. Ó. E aí já tá centralizadinho. Posso tirar o meu gabaritinho daqui, o meu esquadro, e posso também tirar o dobra-folha. Ele ajuda a centralizar e ajuda a fazer dobra de miolo costurado, tá? Quando a gente precisa dobrar os cadernos para miolo costurado. O que eu vou precisar aqui agora? Eu vou precisar daquela ferramentinha que eu mostrei lá no início, que é o fio de cabelo. Que é essezinho aqui, ó, para fazer o acabamento dos cantos. Então, eu coloco aqui. Ó.
tiro os 4 cantinhos. E aí eu vou usar uma espátula, ou se a sua espátula for aquela de feltro, essa aqui é aquela que bota o feltro e solta o feltro. Essa aqui é aquela que é um bloco de feltro. Se a sua espátula for essa aqui, dá pra usar ela também, ó. Você pode fazer assim, ó, que aí você cria aderência aqui entre o adesivo e o papelão e puxa, ó. Ou se for essa aqui, você pode fazer até sem o feltro, ó. E puxa. Aqui nos cantinhos, você precisa, ó, da dobradeira para fazer o acabamento, ó. Ó, de fora para dentro você vinca, mas se você não tiver uma dobradeira, ó, a própria espátula plástica, essa aqui é tipo aquelas espátulas de papel de parede. Tá na Marpax vende a espátula. E a dobradeira também, ó. E aí você faz acabamento. Eu prefiro com a dobradeira. Mas se você não tiver, serve a própria espátula, tá? Ó. Vinco aqui e puxo. Vinco para criar aderência ali, não ficar entre o revestimento e a capa, e puxo. O que eu preciso agora? Pegar o meu papel offset, que eu fiz uma guarda impressa, refilar. Porque ela também já tá no tamanho certinho. Refilo. Vou pegar um rascunho aqui pra passar a cola. Já que pode usar papel adesivo na guarda? Pode. É que eu gosto de usar o offset 180, ele é mais grossinho. E aqui no ateliê eu costumo ter ele sem ser adesivo. Mas pode, você pode usar um adesivo 120, 180, tá? Só não usa muito fino. Ó. Passar a cola. Eu sou muito fã de cola, então assim, não tem problema nenhum de fazer nada com cola. Tiro o meu rascunho daqui para não manchar minha capa. Vou centralizar minha guarda. Só preciso ver a posição. Meu papel tem sentido para ele não ficar de cabeça para baixo, tá? Tudo centralizado, ó. Espátula de feltro. Pra não deixar nenhuma bolha. Eu gosto também, ó, de dar uma marcadinha aqui no contorno, ó, com a dobradeira. Eu acho que fica com um acabamento bem bonito. Ela marca ali a virada, mas fica um acabamento bem parecido com um acabamento de fábrica de caderno mesmo. Se você reparar, a fábrica vem bem marcadinho assim, a guarda, ó. E eu acho bem bonitinho, ó. Então eu faço, ó, tá vendo? Ele fica tipo um marca... Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas ele fica tipo um ressaltinho aqui, fica bem bonitinho. Então está aqui pronto, ó, capa da frente e capa de trás, ó, prontinha, guarda na posição correta. No próximo vídeo a gente já vai encadernar. Então, pessoal, tá aqui agora o nosso plano de aula prontinho para encadernar. A gente começa encadernando pela parte interna, que se chama miolo. E eu vou mostrar uma ferramenta aqui que também não é obrigatória, mas ela ajuda muito, que é essa reguinha de tamanho de Wire, porque a gente vai usar o Wire, né, que é essa garrinha de duplo anel para encadernar. E a gente vai usar a minha queridinha aqui do nosso ateliê, a Wire Soft, que é uma encadernadora passo 2x1, que fura e fecha o Wire para fazer a encadernação e inclusive elimina furos, tá? O que é uma encadernadora passo 2x1? É uma encadernadora que trabalha com essa garrinha, que é dupla anel, ela não trabalha com espiral, ela trabalha com esse tipo de garrinha. E ela é uma encadernadora que ela, a cada 1 polegada, ela tem 2 furos. Por isso que é passo 2x1, a cada 1 polegada, 2 furos. Isso significa que com ela você consegue fazer encadernações de maior porte. Porque a cada 1 polegada tem 2 furos, então o espaçamento entre os furos é maior, o espaçamento entre as garrinhas é maior, consequentemente, com os tamanhos de Wire que você consegue trabalhar nela, você consegue fazer encadernações com maiores quantidades de folha. Ela começa no 5/8, que é de 120 folhas, e vai até 1/4, que é 270 folhas, que são 270 folhas. Só que aqui, dentro dessa tabela, ele está considerando folhas de 75 gramas sem a capa de papelão. Então, quando você for encadernar
um 5/8, desconsidera esse 120, considera 100, porque você tem que considerar ali a capa do papelão. E assim você vai fazendo em cada uma das encadernações. Um quarto, que é o maior airô para esse tipo de encadernadora, ele encaderna 270 folhas. Então você considera aqui umas 250, 240 folhas por causa da capa. Se você colocar divisória no papel offset 180, aí você dá mais um descontinho aí de umas 10 folhinhas para considerar a espessura aí do papel das divisórias, tá? Precisa fazer esse desconto. Aqui, gente, a gente vai usar um alicatezinho, esse alicate de material de construção, pra gente cortar o airô, porque a gente não vai usar ele inteiro. Aqui tem 23 anéis, a gente vai usar 16, que é o que cabe numa furação de tamanho A5, que é o que a gente está fazendo aqui no nosso plano de aula. Eu furo usando um gabarito. O que é gabarito? A nossa encadernadora linda e bela vem com um gabarito de furação aqui, ó. Tá vendo esses quadradinhos aqui? São para você fazer a centralização por eles. Antes de enfiá-la dentro da encadernadora, você consegue ver a posição que os furos vão ficar. Então, por esse gabarito, ó, eu venho aqui, eu elimino primeiro. Por que eu não furo no primeiro? Porque depois eu tenho uma margenzinha para centralizar minha capa, né? Então eu vou eliminar o primeiro, vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e vou eliminar o próximo na sequência aqui, que é o furo 18. Eliminei esses 2 furos. Para que elimina os furos? Para quando a gente for furar o miolo e a capa, não mastigar a ponta. Você já viu umas encadernações que a ponta tem um buraco, mas lá naquele buraco não passa o espiral, não passa o airô? É porque não eliminou o furo, tá? Encadernadora de espiral acontece muito isso, porque nem todas elas eliminam o furo, e para eliminar às vezes tem que desmontar, mas já de airô não, porque você tem o eliminador de furo. Então o que a gente vai fazer? Agora eu vou centralizar, ó. Como eu eliminei o 1, eu vou centralizar entre o 2 e o 18, ó, aqui pelos quadradinhos. Esse margeador aqui, ó, você racha ele, leva para trás ou para frente. Depois que eu centralizei, ó, eu travo ele aqui rente à minha folha. Por que eu travo ele rente à minha folha? Porque depois, todas as folhas eu vou entrar aqui encostando no margeador, para ter certeza que eu vou furar todas elas na mesma direção. Então aqui é só um teste a princípio que a gente vai fazer, ó, para ver se centralizou. E aí eu não estrago o meu miolo, ó. Deixa eu botar aqui, eu não empurrei até o final, ela mastigou a folha, ó, tá vendo? Mas foi porque eu não empurrei, ó. Então, ó. Pronto, agora vai. Ó, eu vi que bateu a centralização direitinho, e aí agora eu posso começar a furar o meu miolo. Então, o margeador já tá preso aqui na direção certa para ele ficar centralizado nos 16 furos que a gente vai usar. O que eu vou fazer agora? Contar 16 anéis. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu gosto de contar 2 vezes, porque se caso a gente tenha contado errado, a gente não perde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vou cortar aqui. Esse pedaço aqui dá para aproveitar para outra coisa, para um bloquinho, para uma encadernação com um airô pela metade, dá para fazer, né? 4 anéis aqui, 4 aqui. Eu não gosto muito porque eu acho que tira a estabilidade da peça, mas dá pra fazer uma promoção, algo aí pra aproveitar, pra você não perder esse pedaço aqui. Inclusive dá pra fazer bloquinho também, mini calendário, então não vai perder. Ó, aqui tá, aqui na frente tem uma garrinha que você encaixa o airô pra você ir colocando as folhas à medida que você vai furando. Eu vou tirar a capa é outro gabarito, outra centralização, e a gente vai começar, ó, furar o miolinho. Aqui você vai furar em uma média de 10, 12 folhas, eu não conto, eu pego assim um pouquinho, ó, e aí eu sempre sei, se eu peguei correto, ó, ele não vai ficar duro pra eu furar. Se ficar duro demais é porque eu botei mais folha do que devia. Aí eu forço, além de forçar a encadernadora, que não é o que a gente quer, né, eu forço o meu braço. Vou furando. Ó. A parte que entra na encadernadora é sempre a parte que tá com a margem de encadernação. E vamos furando, tá? Todo o miolinho para depois a gente furar a capa.
Ó. Sempre bato assim, ó, na encadernadora a parte que vai entrar, para as folhas estarem todas alinhadas. E sempre rente ao margeador, tá? Vou furando, a gente tá quase acabando o miolo já, tá? E aí a gente vai fazer a centralização da capa depois, né? No gabarito da capa, antes de furar. Porque a gente não quer correr o risco de perder, né? Nosso miolinho, nossa capinha. O bom da Wiresoft, gente, que ela é bem fácil de manipular. Apesar de ser uma encadernadora profissional, tá? Que aguenta o tranco aí da produção, ela é uma encadernadora que ela é fácil de manipular, porque ela não é muito pesada. Então, pra gente que é mulher, é bem mais fácil de tirá-la de um lugar e botar no outro. Ó. Também a manivela dela é super leve pra furar, tá? Se você colocar a quantidade de folha correta aí, é super levinho, ó. Miolinho todo furado, centralizado, bonitinho, ó, do nosso miolinho de plano de aula. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a centralização da minha capa. Eu cortei um papel offset 180, durinho aqui, ó, que é do tamanho da minha capa, ó, pra eu centralizar, ó. Reparei aqui que ele tá um pouquinho maior. Na hora que eu cortei lá, eu cortei um pouquinho maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar ele aqui pra ele ficar do tamanho da minha capa. Não quero que ele fique maior. É coisa de 1 milímetro que tá aqui, mas eu vou refilar, tá? Pra minha centralização ficar bem certinha. Ó. Agora tá certinho. Então aqui, o que que significa? Que esse gabarito aqui é diferente da minha página, porque a minha capa, ó, tem 21,5 centímetros de altura. E eu preciso ter essa diferença para minha capa ficar centralizada. Eu não posso usar o mesmo gabarito do miolo. Então, o que que eu vou fazer? Entre o 1 e o 18, eu vou centralizar a capa, ó, e o meu gabarito vai um pouquinho mais para trás, tá vendo? Centralizo aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá certinho, 21,5. E aí, eu vou empurrar aqui rente ao meu margeador e vou testar a centralização dessa capa, ó. Tá certinho, ficou perfeitinho também. Tá vendo que de primeira a gente faz? Aí agora eu sei, ó, tá vendo? Mesmo a altura da minha capa, que na hora que eu furar a minha capa eu não vou estragar e ela vai ficar centralizada, tá? O que que a gente faz? Primeiro a gente fura a capa da frente com a arte virada pra cima, do jeito que tá aqui, ó. Vou lá, encosto no margeador, enfio até o final, certifico realmente que foi até o final pra eu não mastigar a ponta, não perder a capa, ó. E vou furar. Lembrando que aqui você pode usar papelão cinza 1.5, 1.6, 1.7, 1.9. 2.0 não, que já a encadernadora fura até 1.9, tá? Ó, furei. O que que eu vou fazer? Encaixo a capa da frente com a arte do jeito que eu furei. A capa de trás eu já não furo com a arte virada pra cima, eu furo com a guarda. Então, ó, pego a posição, viro assim. Vou colocar aqui a mesma furação, tá? Ó. E da forma que eu furei a minha capa, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Com a guarda virada pra cima. Já que não vai ficar de cabeça pra... Não vai ficar ao contrário essa capa? Não. Depois que a gente fechar, ela vai pro lugar certo. Volto meus eliminadores de furo pra dentro pra não desalinhar a encadernadora. O que que é desalinhar a encadernadora? Eu não uso o meu gabarito aqui na frente, ó, lindo e belo, esses quadradinhos pra fazer a centralização. Quando a encadernadora desalinha, você centraliza por aqui e quando você fura, o furo não fica no mesmo lugar que você centralizou, tá? Então tem que tomar muito cuidado porque esse gabarito ajuda muito na furação. Se você descentralizar, é horrível porque você tem que ficar várias vezes ali tentando acertar a furação do gabarito para você ter uma furação centralizada. A outra encadernadora que eu tinha desalinhou. Na verdade, ela veio desalinhada porque ela caiu no chão
no processo de envio, não era o Airsoft não. E aí, nunca consegui usar o gabarito daqui para fazer a centralização. Isso facilita muito a vida da gente, tá? Eu vou agora, ó, colocar o meu margeador aqui, vou levantar aqui um pouquinho, ó. Você roda simultaneamente, ó, essas manivelinhas aqui, tá? Ó, até chegar no tamanho de uarô que você tá usando. A gente tá usando os 5/8, tá? Essa reguinha aqui que eu falei, ó, que quando você junta as capinhas e você tem dúvida do tamanho de uarô que você vai usar, ó, essa reguinha te ajuda a ver o tamanho. Qual uarô que eu vou usar aqui, ó? Eu junto a capinha, o miolo, e vejo que, ó, os 5/8 vai dar justinho, ó, tá vendo? Os 5/8. Dava, ó, aqui, ó, e por aqui você vai vendo os tamanhos, ó, o 3/4 já ia ficar folgado. Os 5/8, ó, vai ficar bem certinho, ó, tá vendo? Bem certinho. É pra isso que serve essa reguinha aqui, tá? Pra ajudar a escolher o tamanho certo de uarô pra cada encadernação, ó. Porque ali você já mede já com a capa. E aqui, na tabela, ela não tá, a tabela não considera a capa, tá? Então, vou colocar aqui nos 5/8, posiciono ali nos 5/8 e com os meus eliminadores de furo pra dentro, eu posiciono, ó, encostando a garra bem direitinho aqui dentro da parte de fechamento. E aqui tem um segredo, eu não posso de uma vez só abaixar a manivela, eu tenho que ir, ó, aos pouquinhos, porque se você abaixar tudo de uma vez só, o que acontece é que você vai amassar o airô e ele vai ficar torto, ao invés de ficar redondinho. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó, que ele tá completamente redondinho, ó. Deixa eu abrir, botar de volta aqui, ó. Aqui, gente, ó, agora a gente roda aqui pra essa garrinha aqui, ó, ficar aqui onde tá a folha. Ó, ela tem que ficar assim, tá? E aí a gente fecha, ó. E aí você vê que o airô tá redondinho, ó. Tá vendo? Não tá amassado. Tá bem redondinho. Ele ficou justinho no limite do tamanho dos 5/8 mesmo, tá? O que que a gente vai fazer no próximo bloco? Posso vender meu plano de aula assim? Pode. Tá pronto, ó. Pronto pra você vender. Tem nada aqui que te impede de vender essa peça. Nós vamos colocar um elástico compassante pra você ver como que fica, pra você que nunca fez, ver que existe essa opção. A gente gosta de botar elástico nas encadernações, mas não é obrigatório, tá? Então, o que eu vou usar de ferramenta e de material no próximo vídeo não é obrigatório. Você pode parar aqui onde a gente concluiu a encadernação, se você não tiver, tá? Mas vamos colocar pra gente ter mais uma dica aí também, tá bom? Então, gente, voltei pra gente colocar o elástico. Lembrando que o elástico é totalmente opcional, mas eu queria fazer algumas observações aqui pra vocês também. Você precisa, né, se você quiser criar uma arte diferente dessa que eu fiz aqui, para fazer outros modelos de plano de aula, aprender a criar arte, aprender a fazer o seu miolinho. E isso, como eu falei lá no início, aqui é uma aula rápida de montagem para te mostrar uma das muitas possibilidades que a gente tem para vender material escolar, que é uma excelente época do ano para vender encadernação. Lembrando que você pode vender encadernações em várias outras épocas, como na maternidade, que você vende o ano inteiro, caderneta de vacinação, livro do bebê, álbum de fotografia. Como você pode vender agenda, planner, kit escritório. Então, assim, são realmente infinitas as possibilidades de trabalhar com encadernação. E uma das épocas que mais se vende é o início do ano com material escolar. Aqui é a montagem do plano de aula, mas se você quiser aprender configuração de impressão, outros modelos de encadernação, criar suas próprias artes, a gente tem tudo isso nos nossos cursos na Pequenos Encantos, tá? Aqui é pra gente mostrar que a Airsoft realmente é uma encadernadora maravilhosa. Eu tenho aí 7 anos de mercado, já vendi muito, muito mesmo encadernação. E eu já usei outras encadernadoras, várias outras. E eu te digo, sem medo de errar, sem medo de estar exagerando, que o Airsoft da Marpax é excelente, você pode comprar sem medo, tá? E você vai ter a possibilidade de criar plano de aula, planner, agenda, cadernos, álbuns, caderneta de vacinação, livro do bebê. Então, assim, eu tenho certeza que o valor que você vai investir nela, você vai ter o retorno muito rápido com as suas produções, tá? Então, aqui agora eu vou usar 2 passantes de acrílico, que são opcionais, mas são esses enfeitezinhos que a gente coloca no elástico. Eu vou usar um elástico chato de 7 milímetros. Vou pegar uma tesoura aqui pra gente cortar, tá? Eu vou medir aqui, ó, passando um pouco do caderno com uma sobrinha. Vou cortar a pontinha aqui na diagonal, tá? Pra ficar fininha assim, ó. Eu vou cortar do outro lado também. Eu vou usar um gabarito fio de cabelo com furador de ilhós. Ele faz as marcações, essezinho aqui, tá vendo? Ele tem marcação de 10, 15 e 20 milímetros. Você pode furar também só marcando com uma reguinha.
Ó, eu vou marcar aqui no 20. E aqui também, tá? Aqui, ó, a gente vai furar. Eu vou usar esse alicate aqui, que é o que eu costumo usar. Pode ser um balancinho, pode ser aquele acropedaio, aquele alicate de mão, pode ser qualquer outro alicate aí que fure e que vire o ilhós, tá? Vou colocar aqui no furo 3,16. Ó, na capa de trás é onde eu fiz a marcação. Eu vou furar. Eu gosto de botar o margeador encostando aqui. O que é margeador? Isso aqui, ó. Pra quando eu for na outra capa, ficar na mesma profundidade, tá? Ó, vou furar. Vou do outro lado aqui, o margeador já tá aqui. Vou furar também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o passante no meu elástico. Ó. O passante dá um charminho, né? Mas não é obrigatório, que eu falei, nem o elástico é obrigatório. Mas quando você puder, você vai dar um charme maior às suas peças, tá? Ó. Vou colocar aqui. Eu vou colocar 2, porque eu quero botar o passante de volta às aulas, fique bem fofinho, ó. Então eu coloquei um que tá escrito ABC, tá vendo? E vou colocar um que é um vidrinho de cola, olha que fofinho, tá vendo? Um vidrinho de cola que tem, inclusive tem um rostinho, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Acho que dá. Tem um olhinho ali, ó, também. É porque ele fica refletindo, ó. Então eu vou colocar aqui também. Opa, peraí, deixa eu botar aqui embaixo. Eu quero um jeito que não fique passando por cima do passante de cola. Do vidrinho ali. Vou botar assim, tá? E a gente vai colocar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou atravessar o elástico aqui, ó. Ó. Sempre observando ali a posição do passante, pra ele não ficar de cabeça pra baixo, se você estiver usando passante, né? Senão você pode botar só o elástico. Vou encaixar o ilhós. Ó. Vou pegar aqui, ó. Vou atravessar também. Atravessei, ó, aí ficou certinho. Deixo assim, ó, esticadinho, mas não muito tensionado, né? E vou colocar o meu ilhós aqui também. Agora eu vou pegar o meu alicate, eu vou mudar aqui pra parte de fechamento. E vou colocar aqui, ó, pra fechar o ilhós. Eu gosto de fechar na configuração A2, porque é uma configuração que deixa o ilhós redondinho, não fica feio quando ele tá aparente, tá? Lembrando que nesse tipo de alicate, você tem que usar ilhós de alumínio, pra ele não quebrar. Ó, ele fica bem redondinho e esse excesso de elástico a gente vai tirar. Ó, outras possibilidades também é personalização de caderno para vender no material escolar, etiquetas adesivas, tags para mochila, tabuada móvel. Então, assim, tem muitas opções legais para você vender junto com um plano de aula para o professor, um caderno de planejamento anual, um plano de aula, né, que ali ele vai planejar todas as aulas da semana, mas pode ter um de planejamento anual. Ele pode ter uma agenda daquele ano, né, para ele anotar todos os compromissos, cadernos personalizados dependendo de quantas turmas ele trabalha. Ele pode também ter um bloquinho de anotações, uma tabuada dessa para trabalhar com a turma. Então, assim, só para o professor são inúmeras possibilidades, fora as possibilidades de venda para os alunos, etiquetas escolares, etiquetas para uniforme. Você pode trabalhar com personalização de caderno, personalização de agenda, agenda personalizada. Então tem muita coisa legal, tag para mochila, tá? Ó, vou abrir bem a lâmina do estilete, esticar bem o elástico para não deixar rebarba, ó. E vou vir cortando.
Pronto. E aí a gente já finalizou aqui o plano de aula, tá? Lembrando que aqui a gente aprendeu só a parte da montagem, mas já deu para você perceber aí como fica legal essa opção para você estarem arrasando aí com mais uma opção de venda para os materiais escolares, tá? Se você quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, nosso site é pequenosencantos.com.br. Todos os materiais e ferramentas que a gente usou aqui você encontra lá na Marpax, e que é nossa parceira da Pequenos Encantos. Esse vídeo está aqui no canal da Marpax. E a gente fez o vídeo para mostrar aí como é fácil usar o Airsoft, como é fácil centralizar, como o acabamento fica perfeito, como fica bonita a laminação holográfica aí, ó, para você acrescentar nas suas peças e fazer um diferencial, e principalmente para você que está começando a conseguir enxergar as possibilidades que esse mundo da encadernação oferece. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu fiz com muito carinho e até a nossa próxima dica.